Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado até a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o, suplicou-lhe que fosse curar seu filho que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1 hora da tarde. Então, o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus dissera: seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Veja que a história é uma história que narra um pedaço, um período da vida de uma pessoa importante dentro da sociedade da época. O homem, ele era um oficial do rei. Ele era alguém que servia ao rei, que servia no palácio. Era alguém que era admirado, era respeitado por muita gente, por ser ele um oficial. Só que mesmo ele sendo um oficial, ele não consegue controlar, ou impedir, ou barrar, ou bloquear que a dificuldade chegue na casa dele. Ele tem um filho. O texto não apresenta para nós a idade do filho, e isso nos convida a pensarmos que, independente da idade, independente da faixa etária, Deus opera o milagre. Então não importa se é uma criança ou se já é um ancião, Deus opera o milagre. O filho desse homem, desse oficial, estava doente, mas ele não estava pouco doente. O texto diz, no verso 47, que ele está quase morrendo, está à beira da morte. E esse homem, ele não tem uma outra saída, ele não tem uma outra solução, senão buscar a presença do Senhor Jesus. Alguém falou. Como, quando? Também não temos maiores detalhes. Sabemos que alguém falou, porque o texto diz no verso 47, quando ele ouviu falar que Jesus estava na Galileia. Você vê a importância da gente falar, né? Aquele homem estava com uma pessoa, com um filho, morrendo dentro da casa dele. Alguém falou: Jesus está na região da Galileia. E aquele pai, ouvindo, sai da casa dele e ele vai até o encontro de Jesus. E ele conversa com Jesus. E ele apresenta a situação que ele estava vivendo para Jesus. E Jesus dá a ele atenção. Não apenas dá atenção, mas Jesus libera sobre a vida daquele pai a palavra da vitória. Aquele pai, ele recebe a palavra da vitória e ele volta para a casa dele confiante no milagre. E a Bíblia diz que o milagre, ele acontece. Ele acontece. E é a partir daí que eu quero pontuar algumas coisas com você, para nós aprendermos um pouco mais com a Bíblia nessa noite. Olhando o exemplo de um homem, como eu e você. A diferença é que ele era um oficial do rei, da época. Mas que mesmo ele sendo oficial, ele tem dificuldades a serem resolvidas na casa dele. Então a conversa começa assim. Independente do nome, do sobrenome, da profissão,
da função, independente do tempo de fé, independente da casa, do bairro, independente de quem quer que você seja. Qualquer um de nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldades. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Agora, a partir do momento em que nós estamos sujeitos a termos dificuldade no nosso dia a dia, nós precisamos ter e saber um caminho e como nos comportarmos para que a situação seja revertida na nossa vida, revertida na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa, nos nossos negócios. A situação, ela precisa ser revertida. Então, nós precisamos saber, entender qual é o caminho que nós vamos trilhar. Muita gente na hora da dificuldade, muita gente na hora do problema, muita gente na hora da luta, muita gente na hora da situação adversa, faz loucura, faz besteira, faz a coisa errada. Tem gente que tira a própria vida, tem gente que tira a vida do outro. Tem gente que parte para o lado da bebida, tem gente que parte para o lado da droga, tem gente que parte para o lado da rebeldia, tem gente que parte para o lado da incredulidade ou da apostasia, que é negar a fé que a pessoa tem, abrindo mão de tudo. Tem muita gente que desvia no momento da dificuldade, porque às vezes a pessoa ela pensa assim, poxa vida, eu vou para a igreja, eu estou lá na igreja, eu até dou dízimo, até dou oferta, eu canto, eu bato palma, eu até participo de célula e eu estou passando por dificuldade. Irmão, irmã, qualquer um de nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis na nossa vida. Então, primeira coisa para nós pensarmos, eu estou dentro da nota de introdução, mas eu acho importante nós pensarmos isso daí. Qualquer um de nós estamos sujeitos a passarmos por dificuldades, mas a nossa cabeça, ela precisa estar boa para que nós possamos resolver da melhor forma possível. Olha para quem está pertinho de você, diga para essa pessoa assim, a sua cabeça precisa estar boa para que o problema seja resolvido da melhor forma possível. É isso, irmão. É isso. A Bíblia não diz, há um ditado que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Então nós não podemos deixar a nossa mente vazia. A Bíblia diz que a fé, ela vem e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Pela pregação da palavra de Deus. Então, olha só, o Vitor vai nos ajudar a partir do verso 46, Vitor. Aí nós vamos pontuando, eu falo para você a hora que for horário de mudar, tá bom? Por favor. Então, pensemos na história desse homem que estava com um filho quase morrendo. Verso 46 diz que ele voltou novamente para a Galileia. Ele quem? Jesus. E isso é o primeiro ponto que eu quero convidar você a refletir nessa noite. Ele voltou novamente para a Galileia. E aí o texto ele fala onde ele transformou a água em vinho. Isso significa que onde um dia já teve milagre, pode vir a ter milagre novamente. Quem falou novamente aí? Ponto para os meninos. Onde um dia já teve milagre, pode vir a ter milagre novamente. Pastor, um dia eu vivi assim, nas nuvens da fé. Um dia, pastor, eu vivi na tocha, no azeite. Pastor, um dia a minha vida foi tranquila, a minha casa foi tranquila. Um dia, pastor, a minha empresa, os meus negócios, as minhas finanças, um dia foi tremendo, foi poderoso, mas hoje a situação está difícil. Então, primeiro ponto que eu quero convidar você para pensar, onde um dia já teve milagre, pode vir a ter milagre novamente. Diga amém e diga graças a Deus por isso.
É importante você saber disso. Jesus já havia estado uma outra ocasião em Caná da Galileia. E em Caná da Galileia ele transforma a água em vinho. Agora ele está novamente em Caná da Galileia. Mas um pai com um filho morrendo vai até ele. Importante nós pensarmos, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. E você está no lugar certo, que é a casa de Deus, a casa do Pai, a casa do pão. Você está na hora certa, é agora. A melhor hora é agora, é a hora do seu milagre. E está diante da pessoa certa, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto para nós pensarmos. Estarmos no lugar onde o milagre acontece. O milagre não acabou. O milagre não cessou. O milagre não se findou. Pelo contrário, Deus tem milagre para entregar para você. Deus tem respostas para entregar para essa igreja. Deus tem sinais, Deus tem maravilhas para fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, aonde quer que nós estejamos necessitando que algo aconteça de maneira sobrenatural, Deus pode fazer. É o primeiro ponto para nós pensarmos. O segundo ponto está no verso 47. Segundo ponto está no verso 47. O verso 47 diz assim, ó: quando ele ouviu, está ali, ó, quando ele ouviu. Esse segundo ponto, ele é um ponto muito importante para nós que queremos andar em vitória. Que tipo de conversa nós temos ouvido? Quais pessoas nós temos ouvido? O que nós estamos ouvindo? Porque conforme o que eu ouço, quem eu ouço, vai determinar se eu vou andar em vitória ou em derrota. Há muitas e muitas pessoas aí que desistiram, que desanimaram, que jogaram a toalha, como costuma fazer. E aí essas pessoas, elas tendem. Uma pessoa derrotada, ela tende a falar da derrota para outra pessoa. A Bíblia diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. É muito comum, talvez você até trabalhe com alguém que fala assim. Aonde você está sonhando, está planejando, aí a pessoa vem, então, nossa, tal pessoa tentou isso daí também, mas não deu certo. Viu, fulano tentou fazer, mas não deu certo. Olha, não sei quem que teve uma enfermidade dessa, que não curou, não cura, difícil de curar. Tem muita gente que é negativa desse jeito. A pessoa vai falando e vai liberando palavras negativas. A pessoa vai falando que não vai dar certo. Lembra, eu gosto daquela história do Jairo, que ele está indo para a casa dele com Jesus. E no meio do caminho, vem algumas pessoas que estavam na casa do Jairo e falam para o Jairo assim, a filha do Jairo estava morrendo também. Algumas pessoas vêm e falam assim, não incomode o mestre. Pode deixar o mestre na boa, deixa ele seguir a viagem dele, porque a sua filha já morreu. Sua filha está morta. Jesus estava indo na casa, irmão. Jesus estava junto com o Jairo. Pessoas da casa do Jairo vêm e falam para ele assim, não incomode o mestre, sua filha está morta. Com outras palavras, o seu milagre não vai acontecer. Sabe, isso aí é uma coisa pesada, na minha opinião É a mesma coisa de alguém dizer para você que veio para o templo buscar a sua resposta. Alguém fala assim, viu, besteira você ir para a igreja, Deus não vai fazer, não vai acontecer, não vai dar certo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, pessoas vieram e falaram para o Jairo. O Jesus falou assim, Jesus só falou assim para o Jairo, não temas, creia somente. Pronto. Agora o Jairo tinha duas palavras, uma palavra negativa e uma palavra positiva. Ele ia escolher na qual palavra ele ia acreditar. Talvez tem pessoa que está aqui hoje que ouviu palavra negativa ainda hoje.
Talvez ainda esse final de semana teve pessoa que falou coisa negativa no seu ouvido e você estava tão cheio, tão cheia da confiança que o milagre, que a resposta ia chegar. E você ouviu algo que foi negativo, algo que não foi legal, e você acabou ficando meio que entristecido, meio que na dúvida. Nossa, será? Não, puxa vida, eu estava tão confiante, mas acho que não vai dar. Em nome de Jesus. Aquele homem oficial do rei, ele ouve falar: Jesus está na Galileia. E ele sai da casa dele e ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus. Aquilo que você ouve vai determinar se você vai andar em vitória ou não. Aí somos eu e você, nós que temos que ver o que nós estamos ouvindo. Salmo 1 fala assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores. Com outras palavras, o salmista está dizendo assim, para ser feliz, tem que ver bem com quem você anda. Para ser feliz, você tem que ver bem com quem você anda. Se lá no teu trabalho você ficar andando com gente que só faz atrapalhada, você vai acabar fazendo atrapalhada também. Você tem que tomar cuidado. Se seus amigos, seus familiares, seus colegas, de repente, ficar falando de questões que não são legais, você vai começar a ficar ouvindo, de repente você não vai acreditar mais no impossível, no sobrenatural. Não vai. Então, cuidado. Toma cuidado, é o segundo ponto da nossa reflexão. Ele reagiu, como ele reagiu àquela informação? Nós podemos apenas imaginar aqui, porque a Bíblia ela não dá maiores detalhes. Ela não fala o que o rapaz estava sofrendo, fala que ele estava quase morrendo. Não fala quantos anos ele tinha. Não fala quanto tempo ele estava naquela situação. Não fala o que o pai já havia tentado fazer. Não fala, irmão. Não fala. A Bíblia fala que o menino, o rapaz, o homem, o jovem, o filho do oficial estava quase morrendo. Mas quando o oficial ele ouve, há uma saída. E a saída se chama Jesus. E Jesus está na Galileia. Aquele pai, ele simplesmente para com tudo e ele vai em direção ao milagre dele. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, nada nem ninguém pode parar você. Nada nem ninguém pode atrapalhar você. Nada nem ninguém pode interferir na tua vitória. Você está ouvindo a palavra da vitória, a palavra de Deus, a palavra do milagre está sendo liberada sobre você. Ouça essa palavra, agarre essa palavra, persevera nessa palavra. Verso de número 47 nos ensina isso. Quando ele ouviu, bastou. Aí, o verso de número 48 é legal, porque Jesus agora vai liberar uma fala. Jesus diz assim, verso 48, se não virdes sinais, não crereis. Então Jesus está dizendo assim, o sinal é importante porque o sinal gera ponto para as meninas. O sinal gera fé. Então a gente precisa de sinal. A gente precisa de ver maravilha. A gente precisa fazer o que nós fazemos aqui toda quarta-feira. Pegar um material desse e provocar um milagre. Pegar um material desse e provocar um milagre. A gente precisa disso. Dia 29 é uma sexta-feira, Sexta-feira Santa. Nós teremos o culto das 8 horas aqui, culto de oração, das 8 às 9, e depois nós vamos seguir até o sábado, às 8 horas da noite, em oração. Nós vamos fazer um relógio de oração de 24 horas.
Muitos líderes já passaram o nome, já se organizaram. Vai ter gente que vem 1h, 2h, 3h. Nós vamos estar aqui orando. Não vai ter que ficar 24 horas. Mas e se eu quiser, pastor, eu posso? Pode. Mas a ideia é, cada um contribui com um pouco e todos nós vamos estar provocando o milagre sobre a nossa vida. Isso se chama provocar o milagre. Então aqui o texto fala, Jesus falando, se não vir de sinais, não crereis. Agora, sinais e maravilhas precisam ser provocados. Direis a esse monte, passa daqui para acolá, e assim será feito. O sinal ele tem que ser provocado. Eu e você, nós precisamos provocar o sinal, provocar o prodígio, provocar a maravilha. Nós precisamos conversar, testemunhar, falar, dizer o que Deus tem feito na nossa vida, a importância. Por isso que eu falei com você agora há pouco, de contar o que Deus tem feito na sua vida. De lembrar aquilo que Deus já fez. Quantas e quantas e quantas respostas Deus já nos deu, mas Ele tem muito mais resposta para nos entregar. Então nós somos da fé, sim ou não? Saiu fraquinho. Nós somos da fé, sim ou não? Sim. Então pronto. Quem é da fé se alimenta daquilo que gera fé. Quem é da fé se alimenta de milagre. Se alimenta de sinal, se alimenta de prodígio, se alimenta de maravilha. Quando eu ouço que Deus fez um milagre, por exemplo, está aqui o João. Eu vou contar algo do João, vou falar assim, superficialmente, mas é um milagre. O João é um milagre. O João era para estar morto, se não fosse Deus na vida dele. Um dia ele foi brincar no rio, num riacho que tem aí por aí. E ele brincou, desobedecendo a mãe, né? Escondido, né? Além de mentir, escondeu, fugiu. Foi brincar na água lá. Passou o dia brincando na água. Passou o dia, Vanderlei. Água de coco, cadeirinha de praia, no riozinho ali embaixo. Aí no final do dia falou, vou me enxugar aqui, deixa eu quietinho. Alguém falou, não, João, vamos dar o último pulo, dá o último pulo. Ele deu o último pulo. E quase que foi o último pulo mesmo, né? Pulou, ficou enroscado com um pedaço de árvore no meio da perna dele. Ficou preso dentro da água. Está vivo porque Deus tem um projeto na vida dele. E ele tem respondido ao projeto de Deus para a vida dele. Está aí. Não é, Pedro? Passou um tempo, deu um trabalho, até sarar, mas hoje, graças a Deus, tá aí. Eu podia ir contando outros tantos milagres que estão aqui no nosso meio. Outros tantos milagres que estão no nosso meio. Está aqui, ó. É um milagre. Então, Deus, Ele livra. A Silvinha, outro dia, contou para mim, mandou mensagem falando, pastor, foi nós chegar em casa com o carro, estourou o pneu. Silvinho é motorista. O carro numa alta velocidade, numa pista, estourar pneu. Pode dar uma tragédia ou não? Pode perder o controle, pode capotar e acabar tudo morrendo. Pode. Pois foi chegar com o carro em casa, encostou o carro, bum! Explodiu. E ela mandou mensagem, pastor! Eu estou tentando provocar você, irmã, para você pensar sobre o milagre. Cadê o Vinícius? Foi para a sala de aula junto com os juniores. O filho do Adriano com a Patrícia é um milagre. É um milagre. O que aquele menino teve no olho, a luta que a família passou, venceram, tomaram posse da bênção. Está aí hoje, está lá na sala de aula. Quiser ouvir, procura eles depois. É milagre. Não sei o que você veio buscar aqui.
Não sei o que você está passando. Não sei qual que é a sua necessidade, qual é a dificuldade que de repente você está enfrentando. O que eu posso dizer para você é que se tem uma coisa que nós já vimos e ouvimos e sabemos muito aqui nesse lugar, é que existem sinais e maravilhas que Deus já operou no nosso meio. Por isso a importância de nós conversarmos. Você vê, muitos de vocês nem sabiam do que eu acabei de contar, dos 3, não é? Mas está sabendo, por quê? Porque eles me contaram. E se me contar, eu conto, viu, irmão? Se você não quer que eu conte, você fala, pastor, não conte, não fale, ou não fale para mim. Porque a hora que eu estou aqui, a unção ela vem, eu falo. Ai, não, o pastor fala, eu falo. Que milagre é para dar a glória para Deus. Eu aprendi assim. E fortalecer a fé do irmão, fortalecer a fé da irmã. Então, recapitular para nós ir embora para o final da nossa conversa, né? Primeiro, está aonde o milagre já aconteceu, saber que o milagre pode acontecer novamente. Segundo, ouvir aquilo que nós ouvimos pode mudar a nossa história. Terceiro, acreditar nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, tomar posse de tudo quanto é milagre que Deus tem para fazer na nossa vida e que já fez na nossa vida e através daqueles que estão à nossa volta. Quarto ponto, é o verso 50. Vai comigo ali no verso 50, Vitor. Jesus respondeu: pode ir, seu filho continuará vivo. A Bíblia diz que o homem confiou ele confiou na palavra. Eu acho isso tão joia, porque às vezes a pessoa está querendo um carro, e ela está sonhando com um carro. Se imagina se o pastor viesse com uma cesta de chave de carro aqui. Você que está buscando um carro, está aqui a chave do seu carro. Pode vir pegar aqui, escolha qual carro você quer. Você acha que ia ter cadeira vazia aqui, sim ou não? Imagina. Ia ter gente de pé. Aquela pessoa que paga aluguel, que quer sair do aluguel, e você que quer sair do aluguel, eu vou liberar sobre a sua vida. Você vai sair do aluguel, e não vai ter uma, vai ter duas se você quiser, em nome de Jesus. Aí o pastor falasse assim: você que está querendo sair do aluguel, está aqui, a matrícula da casa é sua, pode vir buscar, está aqui. Você acha que 2 cultos na quarta-feira ia dar? Sim ou não? Imagina, nós ia fazer 10 cultos. E não ia dar. Mas o que nós estamos fazendo aqui é o que Jesus fez lá atrás. Nós não estamos entregando nem a chave nem a matrícula. Nós estamos entregando a palavra. Por isso que para alguns é difícil. Alguns encontram resistência. Alguns até mesmo desistem. Por quê? Porque a pessoa ela espera muitas vezes algo concreto. Mas a Bíblia diz que fé é aquilo que nós esperamos baseado naquilo que nós não vemos. Fé é você sair daqui hoje e voltar para sua casa com o seu coração ardendo, fervendo, pegando fogo, sabendo que o milagre vai chegar a acontecer. É isso. E é isso que eu estou falando para você. Está aqui, o versículo anterior que nós havíamos lido, Jesus disse assim, o seu filho vive, está no verso, no 50 mesmo, está escrito aqui, Jesus respondeu, o seu filho continuará vivo. Tem tradução que diz, o seu filho vive. No caso daquele homem, era o filho dele mesmo, biologicamente falando. Talvez você nem filho tenha, mas você tem filho, se é que você me entende. A conversa não é sobre filho, a conversa é sobre milagre. O seu filho vive. Você não entendeu? Vou falar de novo. Talvez o seu filho é a sua empresa. Talvez o seu filho é a oportunidade de trabalho. Talvez o seu filho é a cura divina. Talvez o seu filho é a salvação de algum familiar. Talvez o seu filho é o seu casamento.
Vou falar de novo, agora ficou mais fácil de entender, né? Então agora, se você quiser, se agarra. O seu filho está vivo. Com outras palavras, o seu milagre já foi liberado lá dos céus. E ele está em direção a você, em direção à sua casa. Vamos ficar em pé? Verso 51, Vitor. Fica em pé para nós orar. Os músicos já podem vir para o altar. Por favor, verso 51, ó. Estando ele ainda a caminho, seu servo vieram ao seu encontro com notícia que o menino estava... O menino estava... Tem uma música até que está sendo muito cantada, né, na internet. O menino de vó vai deixar a vovó, né? Mas esse aqui não é o menino de vó, não. Esse aqui é outro assunto. Esse aqui é: o menino estava vivo. O menino está vivo. Fala para quem está pertinho de você: a boa notícia vai chegar. Eu quero orar com você agora. Você fecha seus olhos se você quiser. Se você não quiser, fica com o olho aberto mesmo. O importante é que seu coração e a sua mente esteja voltada para o trono da graça. Pastor, eu vim para cá hoje precisando de um milagre. Eu vim para cá precisando de uma resposta, de algo, de ordem, de uma grandeza que eu nem sei mensurar. Pois eu quero dizer para você em nome de Jesus: o Senhor está nesse lugar. O Senhor está nessa palavra. O Espírito de Deus está agindo. O Espírito de Deus está trabalhando. Meu Deus, é a tua palavra mesmo que nos acabou de alertar, fazer lembrar, ensinar, que se nós não vermos sinais, nós não vamos crer. Então, se o Senhor está comigo nessa palavra, se o Senhor está comigo nesse altar, se for o Senhor que me inspirou a compartilhar esse texto com esses irmãos, eu quero que seja testificado com sinais e com maravilhas, Deus. Para que a fé do meu irmão, para que a fé da minha irmã seja fortalecida. Eu quero que eles recebam respostas, boas notícias, novidades, Deus. Eu quero que eles sejam surpreendidos. Domingo já eu quero ouvir gente contando testemunho, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro e eu libero sobre a vida de todos eles essa palavra de vitória. O Filho está vivo em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Bata a palma com